Olá, bem-vindos. Sejam muito bem-vindos, né? Já somos muitos. Sigamos em frente. Estou aqui com Noí Schaeffer, um amigo. Ele é administrador e psicólogo, e nós pensamos que seria interessante abordar um tanto das causas. Como vocês sabem, a nossa proposta é de resolver os problemas todos partindo das causas, né? Nós somos contra paliativos. E uma versão que o Noé tem, a gente já conversou bastante, eu não conheço bem os detalhes, e trouxe ele aqui com muito prazer, com muita alegria mesmo, porque ele tem umas visões, tem um entendimento sobre as causas da pobreza. Então, não é pouco, é o título desse vídeo que está aí, não é uma coisa pouca, porque normalmente, e eu também sou chegado a repetir o que normalmente nos é falado, né? Tipo assim, a concentração de renda é causa da pobreza, as desigualdades, né? As desigualdades todas, né, são causa. Eu nunca entendi dessa forma, porque as causas básicas mesmo, reais, verdadeiras, elas estão numa outra dimensão. E aí eu quero ouvir, pedir para o Noí, ele consentiu, e quero tê-lo aqui em outros vídeos também, né, em outras abordagens, inclusive quando formos lançar um programa que, para mim, é um programa revolucionário, mas não vou falar disso por enquanto. Ele tem um programa, ele cobriu o pulo do gato de um programa belíssimo que se chama Um Espaço para Todos, mas isso vai ser um outro vídeo. Hoje nós vamos falar aqui, vamos conversar com ele, né, sobre essa questão das causas, né, da pobreza. Obrigado, Noé, seja muito bem-vindo. Está com você a palavra. Fique à vontade. Obrigado, Salvi. Boa tarde. Foi um prazer estar contigo mais uma vez. Então, eu aprendi com um velho professor que me disse assim, que os problemas que têm muitas causas é porque todas as causas são falsas, que falta descobrir a verdadeira. Um pouco atrás disso, eu fui pensar na questão da pobreza, porque a pobreza realmente, como você disse, aparecem muitas causas, né? E aí eu fui ver, será que essas, me parecia que essas não eram verdadeiramente a causa mais fundamental. E aí eu fui vendo, surgiu de um trabalho que eu tinha, que era numa cidade vizinha, e a gente ia de ônibus, e eu via eles, é uma cidade, um município próximo da Grande Curitiba, e eu ia de ônibus, e eu encontrava de manhã, eu ia para o serviço de manhã, e encontrava de muitos carrinhos, acho que centenas assim, de carrinhos que vinham buscar resíduos em Curitiba, papel, latinha, etc. Né? E à tarde eu voltava, e eu encontrava os carrinhos novamente, aí carregados de papelão e tal, e sempre por cima vinham pias, armários, guarda-roupas, portas, janelas, uma série de coisas. E havia nesse caminho uma invasão de propriedade aí que estava sendo invadida por essas pessoas que construíam seus barracos lá, etc. E aí eu comecei a pensar sobre isso, como é que isso funcionava, como é que a pobreza vivia, como é que funcionava. E aí daí comecei a pensar sobre isso, e eu entendo que tem duas causas fundamentais. Uma é de ordem econômica e a outra é de ordem psicológica. Sabe? Eu vou começar pela ordem psicológica. A psicológica tem base numa teoria de Freud ainda, que é o ganho secundário. O ganho secundário, para a gente entender, é o seguinte, é um ganho que a pessoa tem através de um problema. Então, por exemplo, uma pessoa que fica doente, ela recebe muitas visitas, ela recebe uma série de atenções que, estando boa, ela nunca tinha recebido. Né? E a estrutura emocional dela faz com que ela goste e se encante com esta atenção. Embora sendo uma atenção por um processo negativo, ela gosta daquilo. Eu
vi isso tanto na pobreza, na aprendizagem em escolas, em uma série, usuários de droga, numa série de coisas, inclusive com presos. Eu via esse processo. Então, é o seguinte, a quem nós ajudamos? Nós ajudamos a quem mais precisa. Então, quanto pior a pessoa tiver, mais ajuda ele tem. O que significa psicologicamente essa ajuda? É atenção. Então, ela recebe atenção pelo pior estado que ela estiver. Né? Tem muita lógica Então, isso, né? A lógica sim, interna é inquestionável isso. Bom, exato. continue. Né? Vamos. Então, e nós somos movidos pelos nossos sentimentos. Né? Todos nós gostamos de atenção. Claro. Por que alguém compra um carro de $1 milhão? Né? Para chamar atenção, né? Para as mulheres olharem, para todo mundo, os amigos verem, admirarem, etc. Né? Porque ele não precisa de um carro desses. Né? Então, é para chamar. Nós fizemos muita coisa para chamar atenção. Até nós queremos sucesso para chamar atenção. E muitas vezes isso é muito bom. Né? Ficar rico, querer chamar atenção porque tem dinheiro, mas ele trabalhou para ter dinheiro, para ficar rico, é muito bom, gerou emprego, gerou um monte de riqueza. Então, isso faz muito bem. Então, nem sempre esse querer atenção é negativo, ele pode ser negativo e pode ser positivo. Né? Na pobreza, ele é negativo. Então, ele se amarra nessa processo. Então, e aí entra, eu queria por que Bolsa Família, esses processos, casa própria, não geram a redução da pobreza? Primeiro, porque eles não atingem o mais básico, eles atingem uma faixa de população de um nível econômico para cima, 2, 3 salários, 5, o que seja. Ou que seja um mesmo, mas é um mesmo, tem gente que não ganha nenhum. Então, sim. Eles não pegam. Né? Então, esse processo, a Bolsa Família, saídas para a Bolsa Família. Não existe saída para a Bolsa Família, porque se ele atinge um certo grau de evolução, de melhora de vida, ele perde o benefício. Eu vi isso numa prefeitura do interior, e são aos milhares por aí, mas eu vi especificamente numa, onde a prefeitura fazia casas populares e praticamente doava, era assim uma taxa irrisória para pagar, né? De 40 metros. Né? Era uma casinha de alvenaria com 40 metros quadrados. E aí fizeram mais um programa que eles davam luz, a prefeitura pagava a luz para quem tivesse casa até 40 metros. Então, lógico, todo esse pessoal foi lá, se habilitou, a prefeitura mandou o pessoal ir lá levantar e tal. Algumas pessoas tinham feito um puxadinho, tinha feito mais uma areazinha, uma lavanderia, um anexo. E aí passava de 40 metros, dava 42, 45. Né? Resultado, ele não ganhava o benefício. Então, Entendi. Ele não pode melhorar, ele tem uma situação que ele não pode melhorar, porque senão ele perde o benefício. Sim, está tudo muito lógico, mas eu queria que você voltasse um pouco mais nesse aspecto psicológico ainda que você está tratando, né? Assim, porque aí você saiu um pouco para as causas e para comentários sobre algumas saídas já pensadas, né, no Brasil. E queria que você retornasse. Quer dizer que a pessoa, inconscientemente, ela retroalimenta essa condição de necessidade, de pobreza? Seria por aí? Exatamente isso. Quer dizer, ela precisa... eu vi um caso, por exemplo, de uma senhora que ela recebeu uma casa, assim, mais ou menos nessas condições. Uns 6 meses depois, ela tinha abandonado a casa e ido para um bairro, para um local que era uma invasão, que era um terreno abandonado pelo serviço de água, era uma captação de água e foi abandonada, porque era muito próxima da cidade, e aí foi invadido lá com barracos. Era o lugar pior que tinha, e ela fez o barraco lá, e ela tinha crianças. E ela estava muito... Daí eu fui lá, tinha uma função que eu fui lá visitar essa mulher, eu fui na primeira casa e ela estava muito feliz.
mas fazia assim 2, 3 dias que ela tinha se mudado. E eu fui para visitar novamente uns 6 meses depois, lá, e daí ela já não estava na casa, eu não encontrei mais ela lá. Procurei onde ela estava e me informaram lá. E aí eu fui, entrei nessa favela, favelão bem brabo mesmo, sabe? Barrão, tudo. E aí ela tinha construído o barraco bem no fim da área lá, onde tinha um valetão que corria água, e o valetão tinha assim quase 2 metros de fundura, e corria água. E ela fez a porta virada para o valo, né? E ela me disse, e aí, mas então a senhora veio para cá e tal? Ela disse, sim, aqui é muito bom. E aí, e ela estava assim, sorridente lá no barraco, né? Então, por que ela foi para lá? Porque lá ela tinha recebido uma casa, ela não ia mais, ela recebia a cesta básica da prefeitura, ninguém mais ia lá ajudar. Quando ela voltou para o pior lugar do coisa, com 3 ou 4 filhos pequenos, ela era a pessoa mais necessitada, uma mulher Entendi. sozinha, com 3 filhos, ou 4 na época, Uhum. né? No pior lugar, e num lugar extremamente perigoso para essas Aí crianças caírem no valo. tinha maior solidariedade. Nui, você entende assim que esse exemplo que você trouxe, muito didático, muito com uma lógica interna, para mim, nesse momento, é inquestionável. Mas você entende assim que esse exemplo ele possa ser generalizado para a maioria das pessoas em situação semelhante? Você entende que Bom, essa visão é válida? é válida. Agora nós temos que distinguir o seguinte: a intensidade desse processo é que muda. O princípio é o mesmo, mas Entendi. tem algumas pessoas que reagem com uma intensidade e outras com muito mais intensidade. Esse é um caso extremo que eu estou falando. Eu Entendi. citei um caso extremo. Tem o Uhum. outro que procura evoluir. Então, Certo. veja, nós temos que trabalhar um processo onde a pessoa sente a necessidade que ela tem que fazer alguma coisa com a ajuda que ela recebe. Para Então, nós buscar quebramos. bastar-se a si mesma, né? Exatamente, quer dizer, se nós ajudássemos quem se ajuda, né, ela sairia do processo. Então, Você me ela fez lembrar, procuraria. você me fez lembrar Fala. uma das características da lei universal da caridade, diz bem isso, né? Em síntese, ajudar a quem precisa e merece, ou faz por Ex merecer. Eu gosto muito disso exatamente. porque tem a ver com a pessoa. Me diga só uma outra coisa, se for o caso, mas eu não quero que você se esqueça do outro vetor que você falou, do econômico. Você falou do psicológico. Se quiser concluir, fique à vontade. Mas Tá. aí você falar, Tá. abordar o aspecto econômico também. Então, vamos para o aspecto econômico. Veja, nós temos 2 formas de. Para a pessoa progredir, ela precisa poupar. Você é economista, sabe melhor do que eu, não é isso? Uhum. Bom, para ela poupar, nós temos basicamente 2 locais, duas formas de poupar. Uma, investindo em coisas, em bens, em propriedades, em coisas assim, físicas, né? E a outra é financeira, aplicar no sistema financeiro, em ações, em valores assim. Bom, aí vejamos o seguinte: na aplicação financeira, que nós poderíamos aplicar valores pequenos, eles não rendem praticamente nada. Não é assim? Muito Quer pouquinho, dizer, é. aplique lá. Imagine o seguinte: vamos aplicar coisa assim, R$ 10.000, né? Que é para um pobre, para uma pessoa bem pobre, isso é uma fortuna. Sim, Né? sim, claro. Então, resta para ele poupar em investimentos. Então, quando eu via os carrinhos voltando da cidade, do centro da cidade, carregados de coisa, comecei a ver, espera aí, mas eles estão construindo o barraco deles. Espera aí, eles estão construindo um patrimônio. É um Sim, barraco, mas é um patrimônio. O barraco, de repente, vai valer R$ 100, R$ 200, R$ 1.000.
né? E à medida que ele vai trazendo coisas, então eu 10 mil vejo, poxa, reais ou droga, mais. Sim, exato, né? Aí eu fiz, mas daí, pô, mas e daí? Ah, mas o problema é o seguinte, ele está construindo num local alagadiço, que não é dele, quer dizer, ele não tem nenhuma solidez naquele investimento, né? Então, o que ele vai fazer ali, pode ser que um dia ele acabe ganhando essa propriedade, mas provavelmente vai vir uma enchente, porque o lugar era baixo, né? Então ele vai perder. E todas as favelas são em beira de rio, em locais impróprios, né? Onde ele vai perder, né? Então, espera aí. Então, peraí, se ele tiver um local garantido para ele investir, esse cara progride, né? sim, E aí sim. veio a ideia, que é a conclusão do espaço para todos. Se ele Mas, tiver um espaço para construir a sua residência, o seu barraco, aquele sim. barraco vai aparecer, é uma poupança que ele faz, e ele vai fazer com qualquer coisa. Ele pode, Sim. amanhã ou depois, ele pode ganhar, com o dinheiro que ele vende lá, o papel, a latinha, a coisa, ele pode comprar um metro de brita, areia e cimento e construir o piso do barraco. Ele ingressa no mercado, é essa a questão, né? Ele finalmente Exatamente, ele ingressa no ingressa no mercado. Mas mercado. eu não estou gostando dessa parte, porque, sem querer, de uma forma natural, você já foi Para adentrando o outro. no outro No vídeo, outro, que é um espaço é. para todos. Meus amigos, é o seguinte, Bom, nós vamos encerrar aqui voltamos. agora, porque, de fato, a coincidência em diversos pensamentos com o Noí é muito grande. Não quer dizer que a gente concorde em Deixa, tudo. eu Assim, acho que daria por para favor, tocar conclua. uma questão assim. Quer dizer, nós precisamos criar um ambiente que o mais pobre possa poupar, possa investir. Ele possa investir, inclusive, o rendimento da fruta que ele vende, ou da bala que ele vende no sinaleiro, Sim, né? sim, Ele sim. possa investir aquilo que ele ganha de caridade das pessoas. Sim, e nesse caso, Noí, é impressionante a solidariedade nesse meio, é muito grande. Os familiares, um familiar está Exatamente. mais bem colocado aqui e acolá, e dá um jeito e ajuda aquele que está mais necessitado. Enfim, é uma outra história. Aí passa a É uma ser uma outra outra visão, história, é uma outra né? visão. Quer dizer, Sem então dúvida. você sai daquele processo de ajudar para a pessoa se consumir para um processo onde a pessoa passa a investir e ela passa a Sim, participar do mercado. Então, mesmo um Bolsa Família, por exemplo, de R$ 200, vai servir para ele investir. sim. Mas aí Sabe? nós já entramos já praticamente no outro vídeo, no próximo vídeo, meus amigos, que é muito rico. Eu quero Exatamente. parar, não quero avançar aqui agora, e eu tenho um motivo para isso, né? Quando eu descobri Certo, esse claro. projeto do Noí, era algo que eu já havia pensado há muito tempo, e ele, pimba, descobriu assim o que a gente chama de pulo do gato, né? Uhum. E para mim é algo maravilhoso, é algo belíssimo, é algo grandioso. Para mim é isso. Mas eu quero mais do que isso, né? Eu quero expor isso. Eu quero que no próximo vídeo, também vivo e cheio de elementos, né, para que a gente possa conversar, trocar ideias, né? Mas aí, Exatamente. Nós ficamos nas causas. sim, Agora nós sim, temos que elaborar um é processo um programa de solução, mais ou baseado menos, nesses mas uma princípios. parte muito rica do projeto. Você já disse. Vamos esperar que o nosso amigo que está participando, que está nos ouvindo, né, nos dê um pouquinho de tempo, pense nessa questão das causas, porque para mim isso aí tem muito valor. Eu penso que o Noí abordou de uma forma que é difícil encontrar nesse mundo acadêmico nosso mesmo. Sempre a culpa é do outro, sempre a culpa é do outro. Ou é a sorte, ou foi Deus, ou é o imperialismo norte-americano, ou é as elites, e tudo isso às vezes Exatamente. tem verdade, tem parcelas de verdade, mas não vai no âmago, como eu entendo, né, que o Noí Uhum. chegou aqui Deixa eu agora. te dizer uma coisa. Essa visão não implica
na culpa do pobre. Eu não estou culpando a pobreza, eu estou levantando uma estrutura que tem nele e que ele não percebe. Ele é vítima dessa estrutura, ele não é o culpado dessa estrutura. Bem lembrado, ótimo. É muito rico o assunto, meus amigos. Nós vamos ficando por aqui agora. Com essa promessa, vamos trazer outras pessoas também belíssimas aqui para conversar, buscando as causas, né? Daí vem aquela conversa nossa sobre radicalizar no sentido etimológico, de que não é intolerância, que não é extremismo, jamais, pelo contrário, né? A gente quer exercitar essa tolerância, paciência inteligente. Noí, olha, muito obrigado por enquanto, né? Espero que no próximo, agora, semana que vem a gente já prepara aquele outro para expor esse projeto, que, meus amigos, eu vou criar um pouco de expectativa na medida do possível, mas esse projeto, de fato, ele é revolucionário. Mas antes de dizer bem o que eu penso, eu quero que vocês conheçam, que vocês pensem, né, no que nós vamos falar também no outro vídeo. Aproveita e inscreva-se aí no canal, isso ajuda bastante a gente. Se gostar, bota lá no gostei. Se não gostar, fala para a gente pessoalmente, né? Mas participe, vamos retomar. Essa é a palavra dos amigos do Pacto por Mato Grosso, que há mais de 20 anos vem lutando, né? E vamos agora sistematizar isso e encaminhar para todos os partidos políticos, para todos os candidatos no Brasil inteiro. Tudo bem, Noí? Você quer falar finalmente, não? Não, só dar um tchau, muito obrigado, foi um prazer conversar com você. Alegria minha. Semana que vem nós estamos de volta. Um abraço. Okay. Lembre-se, gente, olha, já somos Até. muitos. Cada vez eu estou mais convicto disso. Não é mais uma frase bonitinha, não. Né? Eu tenho sentido isso, tenho descoberto isso. Nós já somos muitos que queremos uma outra coisa, queremos uma proposta para o futuro, para frente. Estamos juntos, sigamos em frente. Obrigado.